Título 5º. Das servidões. Capítulo 1º. Da Constituição das servidões. Artigo 1378. A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante, e grava o prédio serviente, que pertence a diverso dono, e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários, ou por testamento, e subsequente registro no cartório de registro de imóveis. Artigo 1379. O exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente, por 10 anos, nos termos do artigo 1242, autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no registro de imóveis, valendo-lhe como título a sentença que julgar consumado ao usucapião. Parágrafo único. Se o possuidor não tiver título, o prazo da usucapião será de 20 anos. Capítulo 2º. Do exercício das servidões. Artigo 1380. O dono de uma servidão pode fazer todas as obras necessárias à sua conservação e uso, e, se a servidão pertencer a mais de um prédio, serão as despesas rateadas entre os respectivos donos. Artigo 1381. As obras a que se refere o artigo antecedente devem ser feitas pelo dono do prédio dominante, se o contrário não dispuser expressamente o título. Artigo 1382. Quando a obrigação incumbir ao dono do prédio serviente, este poderá exonerar-se, abandonando, total ou parcialmente, a propriedade ao dono do dominante. Parágrafo único. Se o proprietário do prédio dominante se recusar a receber a propriedade do serviente, ou parte dela, caber-lhe-á custear as obras. Artigo 1383. O dono do prédio serviente não poderá embaraçar de modo algum o exercício legítimo da servidão. Artigo 1384. A servidão pode ser removida, de um local para outro, pelo dono do prédio serviente à sua custa, se em nada diminuir as vantagens do prédio dominante, ou pelo dono deste à sua custa, se houver considerável incremento da utilidade e não prejudicar o prédio serviente. Artigo 1385. Restringir-se ao exercício da servidão às necessidades do prédio dominante, evitando-se, quanto possível, agravar o encargo ao prédio serviente. Parágrafo 1º. Constituída para certo fim, a servidão não se pode ampliar a outro. Parágrafo 2º. Nas servidões de trânsito, a de maior inclui a de menor ônus, e a menor exclui a mais onerosa. Parágrafo 3º. Se as necessidades da cultura, ou da indústria, do prédio dominante impuserem à servidão maior largueza, o dono do serviente é obrigado a sofrê-la, mas tem direito a ser indenizado pelo excesso. Artigo 1386. As servidões prediais são indivisíveis, e subsistem, no caso de divisão dos imóveis, em benefício de cada uma das porções do prédio dominante, e continuam a gravar cada uma das do prédio serviente, salvo-se, por natureza, ou destino, só se aplicarem a certa parte de um ou de outro. Capítulo 3º. Da extinção das servidões. Artigo 1387. Salvo nas desapropriações, a servidão, uma vez registrada, só se extingue, com respeito a terceiros, quando cancelada. Parágrafo único. Se o prédio dominante estiver hipotecado, e a servidão se mencionar no título hipotecário, será também preciso, para cancelar, o consentimento do credor. Artigo 1388. O dono do prédio serviente tem direito, pelos meios judiciais, ao cancelamento do registro, embora o dono do prédio dominante lhe o impugne. Inciso 1º. Quando o titular houver renunciado à sua servidão. Inciso 2º. Quando tiver cessado, para o prédio dominante, a utilidade ou a comodidade, que determinou a constituição da servidão. Inciso 3º. Quando o dono do prédio serviente resgatar a servidão. Artigo 1389. Também se extingue a servidão, ficando ao dono do prédio serviente a faculdade de fazê-la cancelar, mediante a prova da extinção. Inciso 1º. Pela reunião dos dois prédios no domínio da mesma pessoa. Inciso 2º. Pela supressão das respectivas obras por efeito de contrato, ou de outro título expresso. Inciso 3º. Pelo não uso, durante 10 anos contínuos. Título 6º. Do usufruto. Capítulo 1º. Disposições gerais.
Artigo 1390. O usufruto pode recair em um ou mais bens, móveis ou imóveis, em um patrimônio inteiro, ou parte deste, abrangendo-lhe, no todo ou em parte, os frutos e utilidades. Artigo 1391. O usufruto de imóveis, quando não resulte de uso capião, constituir-se-á mediante registro no cartório de registro de imóveis. Artigo 1392. Salvo disposição em contrário, o usufruto estende-se aos acessórios da coisa e seus acrescidos. Parágrafo 1º. Se, entre os acessórios e os acrescidos, houver coisas consumíveis, terá o usufrutuário o dever de restituir, fim do usufruto, as que ainda houvere, das outras, o equivalente em gênero, qualidade e quantidade, ou, não sendo possível, o seu valor, estimado ao tempo da restituição. Parágrafo 2º. Se há no prédio em que recai o usufruto, florestas ou os recursos minerais a que se refere o artigo 1230, devem o dono e o usufrutuário prefixar-lhe a extensão do gozo e a maneira de exploração. Parágrafo 3º. Se o usufruto recai sobre universalidade ou quota parte de bens, o usufrutuário tem direito à parte do tesouro achado por outrem, e ao preço pago pelo vizinho do prédio usufruído, para obter meação em parede, cerca, muro, vala ou valado. Artigo 1393. Não se pode transferir usufruto por alienação, mas o seu exercício pode ceder-se por título gratuito ou oneroso. Capítulo 2º. Dos direitos do usufrutuário. Artigo 1394. O usufrutuário tem direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos. Artigo 1395. Quando o usufruto recai em títulos de crédito, o usufrutuário tem direito a perceber os frutos e a cobrar as respectivas dívidas. Parágrafo único. Cobradas as dívidas, o usufrutuário aplicará, de imediato, a importância em títulos da mesma natureza, ou em títulos da dívida pública federal, com cláusula de atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos. Artigo 1396. Salvo direito adquirido por outrem, o usufrutuário faz seus os frutos naturais, pendentes ao começar o usufruto, sem encargo de pagar as despesas de produção. Parágrafo único. Os frutos naturais, pendentes ao tempo em que cessa o usufruto, pertencem ao dono, também sem compensação das despesas. Artigo 1397. As crias dos animais pertencem ao usufrutuário, deduzidas quantas bastem para inteirar as cabeças de gado existentes ao começar o usufruto. Artigo 1398. Os frutos civis, vencidos na data inicial do usufruto, pertencem ao proprietário, e ao usufrutuário os vencidos na data em que cessa o usufruto. Artigo 1399. O usufrutuário pode usufruir em pessoa, ou mediante arrendamento, o prédio, mas não mudar-lhe a destinação econômica, sem expressa autorização do proprietário. Capítulo 3º. Dos deveres do usufrutuário. Artigo 1400. O usufrutuário, antes de assumir o usufruto, inventariará, à sua custa, os bens que receber, determinando o estado em que se acham, e dará caução, fidejussória ou real, se lhe exigir o dono, de velar-lhes pela conservação, e entregá-los fim do usufruto. Parágrafo único. Não é obrigado a caução o doador que se reservar usufruto da coisa doada. Artigo 1401. O usufrutuário que não quiser ou não puder dar caução suficiente perderá o direito de administrar o usufruto. E, neste caso, os bens serão administrados pelo proprietário, que ficará obrigado, mediante caução, a entregar ao usufrutuário o rendimento deles, deduzidas as despesas de administração, entre as quais se incluirá a quantia fixada pelo juiz como remuneração do administrador. Artigo 1402. O usufrutuário não é obrigado a pagar as deteriorações resultantes do exercício regular do usufruto. Artigo 1403. Incumbem ao usufrutuário. Inciso 1º. As despesas ordinárias de conservação dos bens no estado em que os recebeu. Inciso 2º. As prestações e os tributos devidos pela posse ou rendimento da coisa usufruída. Artigo 1404.
incumbem ao dono as reparações extraordinárias e as que não forem de custo módico, mas o usufrutuário lhe pagará os juros do capital despendido com as que forem necessárias à conservação, ou aumentarem o rendimento da coisa usufruída. Parágrafo 1º. Não se consideram módicas as despesas superiores a 2/3 do líquido rendimento em um ano. Parágrafo 2º. Se o dono não fizer as reparações a que está obrigado, e que são indispensáveis à conservação da coisa, o usufrutuário pode realizá-las, cobrando daquele a importância despendida. Artigo 1405. Se o usufruto recair no patrimônio, ou parte deste, será o usufrutuário obrigado aos juros da dívida que onerar o patrimônio ou a parte dele. Artigo 1406. O usufrutuário é obrigado a dar ciência ao dono de qualquer lesão produzida contra a posse da coisa, ou os direitos deste. Artigo 1407. Se a coisa estiver segurada, incumbe ao usufrutuário pagar, durante o usufruto, as contribuições do seguro. Parágrafo 1º. Se o usufrutuário fizer o seguro, ao proprietário caberá o direito dele resultante contra o segurador. Parágrafo 2º. Em qualquer hipótese, o direito do usufrutuário fica subrogado no valor da indenização do seguro. Artigo 1408. Se um edifício sujeito ao usufruto for destruído sem culpa do proprietário, não será este obrigado a reconstruí-lo, nem o usufruto se restabelecerá, se o proprietário reconstruir à sua custa o prédio. Mas se a indenização do seguro for aplicada à reconstrução do prédio, restabelecer-se-á o usufruto. Artigo 1409. Também fica subrogada no ônus do usufruto, em lugar do prédio, a indenização paga, se ele for desapropriado, ou a importância do dano, ressarcido pelo terceiro responsável no caso de danificação ou perda. Capítulo 4. Da extinção do usufruto. Artigo 1410. O usufruto extingue-se, cancelando-se o registro no cartório de registro de imóveis. Inciso 1º pela renúncia ou morte do usufrutuário. Inciso 2º pelo termo de sua duração. Inciso 3º pela extinção da pessoa jurídica, em favor de quem o usufruto foi constituído, ou, se ela perdurar, pelo decurso de 30 anos da data em que se começou a exercer. Inciso 4º pela cessação do motivo de que se origina. 5º, pela destruição da coisa, guardadas as disposições dos artigos 1407, 1408, segundo parte, e 1409. 6º, pela consolidação. 7º, por culpa do usufrutuário, quando aliena, deteriora, ou deixa arruinar os bens, não lhes acudindo com os reparos de conservação, ou quando, no usufruto de títulos de crédito, não dá as importâncias recebidas à aplicação prevista no parágrafo único do artigo 1395. Inciso 8º pelo não uso, ou não fruição, da coisa em que o usufruto recai, artigos 1390 e 1399. Artigo 1411. Constituído o usufruto em favor de duas ou mais pessoas, extinguir-se-á a parte em relação a cada uma das que falecerem, salvo se, por estipulação expressa, o quinhão desses couber ao sobrevivente.